O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser o seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados sacerdotes, caros seminaristas, irmãos e irmãs, encerramos há pouco a celebração do tempo pascal, 50 dias consecutivos. Nos encontramos agora em um novo período litúrgico chamado tempo comum. Durante esse período, a liturgia nos mostra Cristo como missionário do Pai. São Mateus, no capítulo 4 do seu Evangelho, resume a atividade missionária de Jesus, dizendo: Ele percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda a doença e enfermidade do povo. O Evangelho que acaba de ser proclamado nos mostra Jesus ensinando novamente no Templo de Jerusalém. Em seu ensinamento, Jesus revela a identidade íntima, profunda do Messias. Irmãos e irmãs, os judeus esperavam o Messias, descendente do rei Davi, que haveria de restabelecer o reinado de Davi. Assim como Deus, no Antigo Testamento, através de Moisés, realizou prodígios para a libertação de Israel da escravidão do Egito, o Messias também deveria realizar prodígios para restabelecer a soberania da nação, expulsando os demônios. Jesus não nega que o Messias é descendente do rei Davi, mas isso constitui apenas a sua dimensão humana. O Messias possui uma identidade mais profunda. Ele possui uma origem divina. E o próprio Davi, citando o Salmo 109, afirmou que chamou o Messias de Senhor, portanto, de Deus. Jesus quis mostrar claramente, irmãos e irmãs, que ele, o Messias, veio não para inaugurar um reino político nesse mundo, não para inaugurar um governo político. Ele veio para nos salvar e governar as nossas vidas. Por isso mesmo, a palavra Senhor significa Deus, significa aquele que governa a nossa vida. Professar Cristo, o Messias, como Senhor, é realizar a profissão fundamental da nossa fé. Por isso mesmo, São Paulo escreveu no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios:
Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser movido pelo Espírito Santo. Dizer Jesus é o Senhor não significa apenas fazer a confissão fundamental da nossa fé. Ele é Deus, Ele é nosso Salvador. Dizer Jesus é o Senhor significa fazer dele o Senhor da nossa vida, aquele que governa os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa liberdade, as nossas decisões, os nossos projetos de vida. Essa confissão fundamental da fé, pela qual fazemos de Jesus aquele que governa a nossa vida, só é possível, segundo São Paulo, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo. A primeira leitura desta missa, irmãos e irmãs, é muito bonita. Ela foi tirada do livro de Tobias, um livro do Antigo Testamento, escrito no século II a.C. É um livro maravilhoso, é um livro, nós podemos dizer, suave, que registra a vida de uma família judia no exílio, na cidade de Nínive. Essa família era composta do pai Tobias, a mãe Ana e o filho também chamado Tobias. Era uma família fiel à lei de Deus e, ao mesmo tempo, praticava as obras de misericórdia, até mesmo enterraram ocultamente aqueles judeus mortos, cujos corpos eram abandonados nas ruas. Mas essa família fiel a Deus conheceu também o sofrimento, a discriminação racial, a perseguição, as ameaças de morte e, finalmente, a cegueira do velho Tobias. E foi justamente na oração, irmãos e irmãs, que esta família judia encontrou força para permanecer fiel a Deus no sofrimento e, ainda mais, enfrentar o sofrimento com fé, com coragem, com a cabeça erguida. O livro de Tobias nos mostra, irmãos e irmãs, que a fidelidade de Deus é eterna. Ele está sempre ao nosso lado. Se muitas vezes Ele não nos livra do sofrimento, Ele sempre nos dá força para enfrentar o sofrimento com fé e coragem. Foi justamente o que aconteceu com Jesus. Afirma a carta aos Hebreus que na véspera de sua morte, no Jardim das Oliveiras, Jesus orou, derramando lágrimas. Não orou de pé, como usavam fazer os judeus, nem de joelhos, para expressar humildade. Afirma a carta aos Hebreus que ele orou com o rosto colado à terra, gemendo, derramando lágrimas. E o autor da carta aos Hebreus observa que Deus atendeu ao pedido de Jesus. Não o livrou do sofrimento, mas lhe deu força enquanto homem para enfrentar com coragem o sofrimento. O apóstolo Paulo sofria de uma doença que o humilhava. Paulo chama essa doença um espinho de Satanás fincado na sua carne, no seu corpo. E Paulo afirma que por 3 vezes pediu ao Senhor que o libertasse daquele sofrimento. Deus não libertou Paulo do sofrimento, mas lhe deu coragem para enfrentar o sofrimento com fé e coragem. Essa é a grande lição do livro de Tobias. A fidelidade de Deus é eterna. Deus está sempre ao nosso lado, mesmo nas horas de sofrimento, mesmo nas horas de provações. Irmãos e irmãs,
o tema específico, especial, para a reflexão desta noite é o seguinte: Deus nos olha com misericórdia. A misericórdia é um atributo tão essencial de Deus que o Papa Francisco escreveu um livro com o título O Nome de Deus é Misericórdia. O Antigo Testamento usa dois vocábulos para designar a misericórdia. O primeiro vocábulo é Rahamim, palavra da língua hebraica que significa amor materno. O amor de mãe é natural. O amor de mãe se inicia no ventre. É aquele amor que acolhe a vida, dá condições para a vida se desenvolver. O amor de mãe é cheio de ternura. A mãe toma a criancinha em seus braços e a alimenta, não apenas com seu leite, mas também com seu amor, com a sua ternura. Portanto, quando nós afirmamos o nome de Deus é misericórdia, nós queremos dizer que Deus nos ama com o amor de mãe. Por isso mesmo, o profeta Isaías coloca na boca de Deus essas palavras: pode uma mãe abandonar a criancinha que ela gerou em seu ventre? E o próprio Deus responde: ainda que uma mãe abandone a sua criancinha, eu não te abandonarei. Então, essa verdade enche os nossos corações de consolação, de esperança. Deus nos é misericordioso, Deus nos ama com o amor de mãe. O Antigo Testamento usa ainda um outro vocábulo para designar a misericórdia, a palavra hebraica hesed, que significa amor voluntário. O amor de mãe é natural, mas existe um amor deliberado, que nasce da nossa vontade. Para usarmos uma expressão do profeta Isaías, e é aquele amor que não se envergonha da carne do irmão, mesmo que seja uma carne enfraquecida pela pobreza e miséria, uma carne desfigurada por uma doença, uma carne manchada pelo pecado. Quando o irmão peca, nós não podemos atirar pedras. Atirar pedras não muda o coração de ninguém. O que pode mudar o coração do pecador é a misericórdia. Por isso mesmo, Deus que quer não a perdição do pecador, mas a sua conversão e salvação, Deus sempre manifesta misericórdia para com o pecador. O maior ato da misericórdia de Deus foi a encarnação do seu Filho para nos salvar. No capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus afirma: Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho. Deus entregou o seu Filho em primeiro lugar na encarnação. O amor aproxima as pessoas. Na encarnação de seu Filho, Deus de tal modo se aproximou do homem pecador que ele mesmo se tornou homem, se tornou um ser humano. Ir além no amor, ir além na misericórdia não é possível. Mas Deus entregou também o seu Filho na cruz pela nossa salvação. O Papa São João Paulo II afirmou no seu livro Cruzando o Limiar da Esperança que se o Filho de Deus não tivesse morrido na cruz pela nossa salvação, o amor de Deus permaneceria sempre uma hipótese. Sempre os homens iriam perguntar: será que Deus nos ama? Será que Deus não nos ama? Mas o Papa conclui: depois que o Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar, ninguém mais pode duvidar do infinito amor, da infinita misericórdia de Deus nosso Pai. Mas Jesus, irmãos e irmãs, nos revelou o olhar misericordioso
de Deus Pai, não só na cruz, mas através também dos seus ensinamentos. Jesus revelou a natureza íntima de Deus, um Pai cheio de misericórdia que sai em busca do ser humano, sobretudo do pecador. Podemos dizer que Jesus, de certo modo, inverteu a noção de religião. A religião sempre foi concebida como um caminho que o ser humano percorre para ir ao encontro de Deus. Jesus mostrou que é o contrário. A religião é o caminho que Deus percorre para vir ao encontro do ser humano, sobretudo ao encontro do pecador. E Jesus revelou essa natureza íntima de Deus, que é a misericórdia, sobretudo em 3 parábolas, registradas no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, chamadas parábolas da misericórdia divina. A primeira parábola fala do pastor que deixa as 99 ovelhas no redil e sai à procura da ovelha perdida. Nessa parábola, o pastor representa Deus. A ovelha perdida representa o pecador. E o ensinamento da parábola é claro. Se Deus não saísse em busca do pecador, ele permaneceria para sempre perdido. Jamais seria encontrado, jamais seria salvo. A segunda parábola é da mulher que perde em casa uma dracma, uma moeda de prata. E ela varre toda a casa até encontrar a moeda perdida. Nesse caso, a mulher representa Deus. A moeda perdida, o pecador. Então a parábola mostra o cuidado com o qual Deus sempre procura o pecador até encontrá-lo. E a terceira parábola é a do filho pródigo, representada tão bem no mosaico aqui à nossa frente. Essa parábola revela, irmãos e irmãs, que Deus, quando perdoa o pecador, Ele não lança na sua cara os seus crimes, os seus pecados. Como nos mostra esse mosaico, Deus perdoa o pecador acariciando, abraçando o pecador. Irmãos e irmãs, a misericórdia revela que a lógica de Deus é diferente da lógica humana, do modo de pensar humano. A lógica humana é racionalista, é fria, é a lógica do dente por dente, olho por olho. Quem erra deve pagar. Mas a lógica de Deus não é a lógica legalista, fria da razão, é a lógica do coração, é a lógica da misericórdia. E como conclusão da nossa reflexão nessa noite, vamos recordar mais uma vez o lema do Ano Santo da Misericórdia que nós celebramos. Misericordiosos como o Pai. A misericórdia infinita de Deus para conosco, pecadores, deve nos impelir a exercer a misericórdia com o próximo, com o irmão. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!